Olá, galera! Vamos dar prosseguimento então aos nossos estudos sobre termoquímica. Nesta ocasião, nós vamos analisar o conceito sobre energia e as suas respectivas unidades. Nós vamos entender também o que vem a ser um calorímetro, como é medido a energia, e também fazer um cálculo com a fórmula da calorimetria. Calor igual massa, calor específico e variação de temperatura. Bom, nós temos comentado aqui e já visto que toda reação química ela envolve energia. Por exemplo, uma substância A reagindo com a substância B, produzindo uma substância C. Obrigatoriamente, esta reação química ou ela deve absorver ou liberar energia. Bom, mas o que vem a ser este conceito que nós denominamos de energia? A definição que nós temos de energia é a capacidade que um corpo, substância ou sistema tem de realizar trabalho. Então, observe que o fator importante aí vai ser trabalho. Se uma substância ou um corpo ou um sistema tem a capacidade de nos realizar algum tipo de trabalho, esse corpo, substância ou sistema, nós dizemos que possui energia. Esta energia ela é medida por algumas unidades. A unidade oficial no sistema internacional é o Joule, em homenagem ao cientista Joule, simbolizado pelo J. Mas é muito comum nós medirmos também em calorias, simbolizado por essas três letras que formam o prefixo cal. Então, 5 cal, 10 cal, 10 calorias e assim sucessivamente. E nós somos muito acostumados também a vermos a unidade quilocalorias. Essa unidade quilocalorias é a unidade usada para as informações nutricionais. Bom, quem que nunca fez alguma dieta na vida, né, evidentemente, deve ter se preocupado com as quilocalorias que um alimento ou uma refeição vai nos fornecer. Lembrando que esse prefixo quilo nos indica 1000 unidades. Então, 2 quilocalorias equivale a 2000 unidades de calorias. Agora, como nós definimos uma caloria? O que vem a ser uma caloria? A definição para uma caloria é a seguinte: se nós pegarmos aqui a massa equivalente a 1 grama de água, a temperatura de 14,5 graus Celsius, e quisermos elevar esta temperatura desta 1 grama de água em 1 grau Celsius, elevarmos para 15,5 graus Celsius, deixa eu só melhorar aqui, muito bem, escrevemos um 5 melhor aqui. Se nós quisermos elevar a temperatura desta massa de 1 grama de água em 1 grau Celsius, de 14,5 para 15,5, a quantidade de calor ou energia trocada envolvida neste processo é padronizada em 1 caloria. Então, o que vem a ser uma caloria? É a quantidade de energia trocada, né, por 1 grama de água a 14,5 graus Celsius, em elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius, passando então para 15,5 graus Celsius. Este é o valor padrão para uma caloria. Esses experimentos de calorimetria, normalmente nós fazemos num equipamento denominado de calorímetro. Calorímetro é um equipamento onde é isolado termicamente do meio. Então nós temos aqui duas paredes, entre essas duas paredes nós temos alguma situação que isola termicamente essa parte interna da parte externa. Normalmente, os calorímetros de laboratório nós usamos isopor. Ou também, naqueles mais sofisticados, faz-se um vácuo. Nas garrafas térmicas, a parte interna da parte externa é isolada através de um vácuo, mas também pode-se usar
aí o isopor. Agora, como que nós vamos supervisionar a temperatura ou a mudança de temperatura durante o processo aqui dentro do calorímetro? Nós temos aqui, então, um termômetro inserido de maneira que não deixe espaço para haver trocas de calor com o meio. Então, digamos que nós temos aqui um processo acontecendo onde a temperatura se altera de 10 graus Celsius para 20, 30 ou 60 graus Celsius. Essa mudança de temperatura é acompanhada através deste termômetro inserido aqui. Muito bem, então agora nós vamos efetuar o cálculo de um exemplo, de um exercício, o exercício 13.8 da lista de exercício. Então vamos pegar aqui o exercício, está aqui, vamos fazer uma limpeza aqui para nós podermos resolvê-lo. Vamos limpar aqui, então vamos resolvê-lo aqui. Muito bem, então vamos analisar o enunciado do exercício. Realiza-se uma reação química exotérmica, ou seja, uma reação química que libera energia capaz de elevar a temperatura de uma certa quantidade de água. A massa de água envolvida aí é de 3 quilogramas e a temperatura inicial ela é de 30 graus Celsius e a temperatura final é aquecido, né, para 38 graus Celsius. 38 graus Celsius. E ele vai perguntar qual é o calor, qual é a quantidade de calor ou a energia envolvida neste processo. Bom, para nós resolvermos essa lição aí, esse exercício, nós vamos usar esta equação que eu já havia dito para vocês. A quantidade de calor, ela vai ser determinada pela massa da substância ou do corpo envolvido, sim. Essa quantidade de calor liberada ou absorvida é diretamente relacionada, diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, evidentemente maior vai ser esse calor, tá? A necessidade desse calor ou absorvido ou liberado, vezes o calor específico da substância envolvida. Esse calor específico é um valor tabelado. Cada substância tem o seu valor específico. Para a água, em particular, o calor específico dela é 1 caloria por grau Celsius. Se fosse o etanol, se fosse o ferro, o estanho, qualquer outra substância ou metal ou material, teria então o seu calor específico determinado. Esses valores são tabelados. E a variação da temperatura. Sim, se eu quero variar 1 grau Celsius, a quantidade de calor é X. Se eu quero variar essa temperatura em 10 graus Celsius, a quantidade de calor é Y, de maneira que é muito maior, 10 vezes maior, pelo menos, né? Então, nós vamos resolver este exercício aplicando esta equação aqui, equação da calorimetria. Então, vamos substituir os valores, quantidade de calor igual a massa. A massa de água é de 3 quilogramas. Lembrando que o calor específico ele é dado em gramas. Então, eu preciso obrigatoriamente transformar esse 3 quilogramas em gramas. Lembra que eu vos falei que quilo é um prefixo que indica 1000 unidades. Então, 3 quilogramas vai ser 3.000 gramas. Então, nós temos a massa de 3.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é a substância envolvida, que é 1 caloria por grau Celsius, e vezes a variação da temperatura. A temperatura alterou de 30 graus Celsius para 38. Então, a variação simbolizada por esse delta, a variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, 38 menos 30, nós vamos verificar que são 8 graus Celsius. Então, nós temos aqui 8 graus Celsius, o ΔT, a variação da temperatura. Bom, esse gramas divide com esse gramas, esse grau Celsius divide com esse grau Celsius e vai me sobrar apenas a caloria, que é a unidade de calor, uma das unidades de calor. E aí nós vamos multiplicar 3 vezes 8, que
é 24 e, claro, né, seguidos de 3 zeros, porque são 3.000 vezes 8. Então, vai dar 24.000 calorias, o calor liberado desta reação química. Se eu quiser em quilocalorias, vai ser 24 quilocalorias. Agora, só fazendo uma ressalva, o fator de conversão de joule para calorias é o seguinte: uma caloria equivale a 4,1868 joule. Então, esse é o fator de conversão. Tá? Se nós estivermos trabalhando com calculadora, nós usamos esse valor aqui completo para termos uma precisão melhor. Normalmente, né, se não se usa a calculadora, nós aproximamos esse valor para 4,2 joule. Então, uma caloria equivale a 4,2 joule, arredondado. Então, assim como 24.000 calorias são 24 quilocalorias, se eu quiser transformar isso aqui em joule, eu vou então multiplicar o 24.000 vezes o 4,2. Então, vou fazer esse cálculo aqui, revisando também, claro, cálculo multiplicação, né, com vírgula, nunca é demais. Então, nós vamos esquecer esses 3 zeros aqui e acrescentá-los posterior. Então, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4 dá 16 e vai 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Sim, então observamos aqui, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8, 9. Somamos, dá 8, aqui dá 10, vai 1, e aqui vai dar 10. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Mas observe que eram 24.000 e não 24. Então, eu vou pegar essa vírgula e andar 3 casas para cá. Então, tem 1, 2, 3. Então, eu vou adicionar 100. Aqui o 8, a vírgula estava aqui, andou 1, 2, andou 1, 2, 3. Então, em joule, aquele valor me é equivalente a 100.800 joules. Ou, se eu quiser ainda em quilojoule, vai ser 100,8 quilojoule. Ok, pessoal? Então é isso aí. Um abraço para todos vocês e até a próxima.